Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então gente, recentemente me surgiu a grande vontade de produzir mais um vídeo sobre o famoso desenho animado que todo mundo ama, né? Que marcou uma geração, Ben 10, o clássico, obviamente, o Ben 10 de 2005. Vocês gostam, eu gosto, então o porquê não, né? Aí eu tava lá no meio da minha pesquisa, né, procurando algo pra falar sobre esse desenho animado, e no meio disso me surgiu uma grande curiosidade sobre o making of de Ben 10, né, sobre o por trás das cenas, como é que foi esse passo a passo pra criar essa obra-prima, os rabiscos, as ideias iniciais, os conceitos descartados, as cenas deletadas, né, e onde diabos que se encontra o episódio piloto desse desenho animado. Afinal, todo desenho animado tem um episódio piloto, Avatar tem, Bob Esponja tem, O Incrível Mundo de Gumball, e tá tudo aí na internet. Foi liberado pra gente, todo mundo conhece, e cadê o de Ben 10 lá de 2005? Até hoje não tem. Bom, como a gente tá falando de um desenho animado de 2005 da Cartoon Network, as coisas ficaram meio complicadas a partir daqui. Eu fiquei basicamente um dia inteiro me aventurando nas profundezas da internet em busca dessas informações. Mas assim, pro Rafazito aqui que conseguiu achar cenas de Ben 7, né, que é a cópia bizarra de Ben 10 antes mesmo da internet começar as suas buscas, até que acabou não sendo um trabalho muito difícil, né. Pra quem não sabe, quando eu fiz aquele vídeo lá, não tinha absolutamente nada de Ben 7 aqui na internet. Aí foi só eu postar o vídeo e em questão de semanas começou a aparecer os episódios perdidos, cenas inéditas, essas coisas assim. Eu acho que a galera foi atrás, foi lá no país buscar no país que eles produziram, né, o Ben 7, pra buscar essa cena, porque eu não achava de jeito nenhum. E sim, pra quem tá na dúvida, eu fui até na Deep Web encontrar esses arquivos perdidos de Ben 10 e eu encontrei algumas informações bem interessantes lá. E algumas até perturbadoras, né? E dá calafrio só de lembrar do que eu vi. Então, gente, esse é o tema do vídeo de hoje, né? Os arquivos perdidos de Ben 10. Eu consegui reunir algumas informações bem interessantes pra vocês. Praticamente eu não vou reproduzir episódios aqui, não vou reproduzir vídeos, mas tem várias imagens que nos dão uma ideia, né, do começo de tudo de Ben 10, a primeira história, das primeiras ideias e como que ele se tornou o famoso Ben 10 que a gente conhece hoje em dia. E assim, gente, deem valor pro pouco conteúdo que tem aqui, porque esse pouco que vai estar nesse vídeo aqui foi muito, mas muito difícil de se encontrar e entender do que se tratava. Eu tinha que navegar em vários sites, juntar várias informações, entender a história, assistir vídeos, documentários, podcast, foi bem complicado. Bom, vamos lá, tudo começou perto de 2005, quando um grupo de 4 caras chamado de Men of Action queriam vender uma ideia de um desenho animado para Cartoon Network. Nesse tempo aí a empresa estava em busca de um desenho animado para meninos e esse grupo de roteiristas seria perfeito para o trabalho. Então eles se juntaram e durante um mês eles ficaram trabalhando em ideias, né? E no dia lá que eles chegaram para apresentar, eles resolveram apresentar 20 ideias de histórias, né, de desenhos animados para meninos em 20 minutos, ou seja, a cada 1 minuto eles apresentavam uma história. E no meio dessas histórias estava Force 10, né, que logo foi aceito pela empresa e passou a se chamar Ben 10 logo depois. O engraçado foi que eles nem tiveram tempo de apresentar as outras ideias depois disso aí, né, porque já estava decidido que era para ser Ben 10. Eles estavam ali, se eu não me engano, Ben 10 foi a 8ª apresentação deles e ainda restava 12 ideias, mas não, a Cartoon Network queria Ben 10. O interessante é que no meio dessas ideias estavam Mutant Rex e Big Hero 6. Todas essas obras se tornaram muito conhecidas logo depois e dizem que até hoje, com aquelas ideias que eles apresentaram lá em 2005, eles continuam produzindo hoje em dia, né? Que vão se tornar desenhos animados ainda. Só que se liga só, galera, isso que eu tô falando aconteceu em 2005, quando esse grupo de roteiristas venderam Ben 10 para Cartoon Network, só que Ben 10 é uma ideia que já tinha sido rabiscada muito antes por essa galera. 3 anos atrás, em 2002, um cara chamado Steven E. Gordon, muito conhecido por trabalhar em X-Men, né, ele criou os primeiros conceitos de Ben 10 e do Omnitrix. Só que o engraçado é que as ideias desse cara aí eram muito diferentes das ideias que a gente conhece hoje em dia. O Omnitrix, ele já tinha um conceito diferente, até o nome seria outro, né, ele se chamaria Megawatt, que é uma piada, porque o nome ele era extenso demais, então seria Megawatt, né? Uma piada pra, traduzido seria mega o quê? Eu não consigo nem ler pra vocês, tá colocando aqui na tela, mas eu não consigo ler esse negócio aí, esse nome extenso. E lembra que eu falei que o desenhista que projetou o herói também era muito conhecido por trabalhar em X-Men? Então, a ideia desses caras era que Ben 10 fosse do universo de X-Men, né? Que ele fosse um mutante também. Pelo que eu entendi, todo desenhista da época adoraria criar um mutante pro universo de X-Men, né? Pra essa franquia, então foi isso que eles fizeram, né? Eles criaram um mutante Ben 10, que tinha esse poder aí de heróis e tudo mais. E bom, o Megawatt ele tinha uma ideia diferente do Omnitrix que a gente conhece, né? Ao invés de transformar o Ben 10 em 10 aliens ou monstros diferentes, o relógio ele conectava o garoto a diferentes multiversos, onde ele adquiria os poderes de heróis humanos temporariamente. Analisando um pouco esse Megawatt, é um simples relógio que a gente encontra aqui na Terra, né? Um relógio comum de pulso. Tem 10 bolinhas ali, cada uma representando o herói pro Ben 10 escolher. E assim, o Steven E. Gordon não continuou no projeto, né? Mas o cara, ele simplesmente entregou a chave do baú de tesouro
tesouros pra Cartoon Network. E assim, nesse momento aí os criadores eles perceberam que a ideia de um garoto que com o relógio ele consegue trocar, né, com um herói de outro multiverso, isso pra enfrentar o mal temporariamente, era uma ideia muito boa. Mas essa ideia ela já existia e ela se chamava Deal 8 for Hero. Era uma história em quadrinhos, né, lá de 1966 da DC Comics. E era basicamente o mesmo conceito, né? Ele tinha um disco que permite o portador se transformar em vários heróis temporariamente. Pelo que eu vi, tinha até algo parecido com um relógio. Hoje em dia, muitas pessoas acusam Ben 10 de ser um plágio óbvio, né? Um plágio descarado dessa história. E eu realmente acabo concordando que a ideia é muito parecida, dá sim pra acusar de plágio. E até mesmo os criadores de Ben 10 falam isso. Eles falaram que ao vender a ideia pra Cartoon Network, eles perceberam que era algo muito óbvio e simplesmente resolveram mudar algumas coisas. Foi então que eles substituíram os heróis humanos que a gente viu, que eu mostrei pra vocês, por DNA Alien. E, bum, né? Foi aí que surgiu o Ben 10 que a gente conhece hoje em dia. Assim, gente, pode ter acontecido deles serem criado a história, né? Ter achado super legal, uma ideia super boa, e no meio do caminho eles terem descoberto que alguém já fez algo parecido anteriormente, né? Quem nunca... Você já deve ter pensado em alguma coisa e você foi consultar e alguém já fez. Mas a gente tem que concordar, né, que o ponto de partida é o mesmo, só que eles acabam seguindo rumos diferentes, né? Cada um tem o seu diferencial. Não dá pra falar que Ben 10 cada episódio, cada minuto é uma cópia desse aí. Não, é só o ponto de partida que é parecido. Hoje em dia no cinema a gente encontra vários pontos que são muito parecidos, filmes, né? Tem esse negócio de Marvel, DC, de filmes que são quase iguais, mas não, tem os seus diferenciais. É uma coisa muito normal ter pontos de partidas parecidos, né? Mas agora falando sobre o primeiro design do Ben, né? A gente tem essa imagem de agora que a gente consegue analisar o personagem um pouco, que realmente se parece com um adolescente. O Ben 10 oficial ele se parece mais com uma criança e esse aí é um adolescente, né? Que é a ideia que eles queriam ligar a um mutante lá aos X-Men. Ele curiosamente é ruivo, e reparem só no seu Omnitrix ali no seu braço, né? Na verdade esse aí é o Megawatt, e acaba sendo até um pouco bizarro, né? Parece uma gosma que grudou ali no braço dele e ficou. E curiosamente a única coisa desse personagem que foi pro Ben 10 original é a sua calça. Se a gente comparar as calças aí, acabam sendo quase que igual, mas de resto, eles mudaram tudo. Personagem, cabelo, altura, idade e tudo mais. E bom, nessa história, cadê o Vomax, né? Cadê a Gwen que complementam, que fazem Ben 10 acontecer? Eu fiz bastante pesquisas, isso ainda é um mistério, mas eu acredito que eles não existiam nessa primeira história. Existem boatos que dizem que inicialmente a Gwen foi projetada para ser uma colega de classe do Ben e o seu interesse romântico. Outros já dizem que eles eram para ser irmãos e outros já dizem que eles eram para ser primos, né, que foi o que aconteceu. Mas calma aí, vocês já vão ter uma explicação para isso. Eu não posso confirmar nada para vocês, eu não sei se isso se passou pela cabeça dos roteiristas, mas se liga só no que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês lembram que eu tinha tocado no assunto, né, de onde é que tá o episódio piloto de Ben 10? Há exato 3 anos atrás, lá no Reddit, um usuário disse ter finalmente encontrado algo sobre o episódio piloto do desenho animado Ben 10. De acordo com ele, o episódio piloto não era o episódio piloto, mas sim um episódio que realmente foi ao ar, né, que a gente conhece, mas que por ser o primeiro projeto do desenho animado, muitas coisas eram diferentes do que a gente conhece. E lembra do boato de que a Gwen era uma amiga de classe do Ben? Então, novamente aqui esse boato volta a ser falado, né? De acordo com esse usuário que achou esse episódio piloto, inicialmente ela foi projetada para ser uma amiga de classe dele que foi convidada para ir uma viagem de verão com ele e o seu avô, né? Com o Ben e o seu avô. Só que aconteceu que os escritores eles não conseguiram achar um motivo convincente, né, do porquê ela está nessa viagem, e daí essa ideia aí deles serem colegas e interesse romântico foi descartada. E outra coisa curiosa é que esse usuário ele conseguiu 2 imagens, 2 prints, né, desse episódio piloto. Analisando a primeira imagem, a gente pode ver o Ben, né, igualzinho ao Ben que a gente conhece, apenas o cabelo dele que tá baixo ali, o que fica até engraçado, né, ele com uma franjinha. E aí está a Gwen, né, a suposta amiga do Ben, amiga de classe. Curioso é que eles têm a mesma cor de olhos, né, mas tá tudo bem, é só parecido, só semelhança, eles são colegas. E o engraçado é que a única coisa que muda dessa Gwen pra Gwen original que a gente conhece é o seu cabelo. Esse aí é o laranja, que é o laranja da personagem originalmente, só que esse aí ele é comprido, e sem dizer o fato de que a sua camiseta é diferente, né, não. A segunda imagem mostra toda a turma, né, que a gente conhece, e novamente a Gwen nesse estilo diferente, né, com o rabo de cavalo, uma camiseta com cogumelo. O Ben, ele já tá com o seu Omnitrix, e o Vomax tá ali exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Olha, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito animado quando eu vi essa imagem pela primeira vez, né, porque eu tava pesquisando pra caramba, daí eu achei isso, eu fiquei, caraca, encontrei algo relacionado ao episódio piloto, mas não. Eu fui iludido, porque não tinha nada a ver, vocês já vão entender, isso não é sobre o episódio piloto. Eu tava acreditando nisso a toda a minha pesquisa, escrevendo o roteiro já falando que isso era verdade, aí eu fui assistir um podcast, né, com
um dos criadores, um dos escritores de Ben 10, um podcast de quase um tempão lá, eles falaram várias coisas, né? O Duncan Roleal, né, que é um dos escritores, faz parte ali do Man of Action, né, que é os caras que criaram Ben 10, ele falou que ele não sabe de onde que surgiu essa imagem, que provavelmente é uma alteração feita por um fã, né? Tipo assim, é uma imagem realmente de um episódio de Ben 10, ele só pegou um frame ali e alterou algumas coisas, que é o caso da Gwen, né, que ficou super chamativo. Isso meio que explica do porquê ser tão convincente, né, do porquê ser tão parecido com o original, porque é realmente o episódio, só que ele só fez alguma alteração ali. E olha, vendo um dos escritores de Ben 10 falar isso, me fez acreditar que não existe um episódio piloto de Ben 10, já que, lembra que eu falei que eles venderam a ideia pra Cartoon Network apresentando várias ideias durante 1 minuto? Não teve episódio rolando pra apresentar pra empresa, sabe? Eles só falaram, ó, a ideia é isso, o personagem faz isso, ele tem isso e é o que a gente tem. E foi assim que a empresa comprou, não teve nada desenhado e sim escrito, sim falado, sabe? E bom, não tem episódio piloto, mas sem as ideias iniciais dos personagens, dos aliens, dos cenários, e é o que a gente vai falar agora, sobre as ideias iniciais que foram descartadas, que é basicamente o episódio piloto, só que todo embaralhado, né? Vamos começar falando então da mais legal, da mais curiosa, que é os primeiros conceitos ali da Gwen, né? A gente vê essa imagem aí e agora tudo faz sentido, né? Do porquê que o fã, ele pegou aquele frame e ele falsificou aquela Gwen diferente. Aquela Gwen com o rabo de cavalo, ela realmente existiu, ela foi os primeiros conceitos ali da Gwen, né? Que vocês estão vendo aí, o cabelo dela é dessa forma mesmo, que eu achei isso muito legal, ela era pra ter um rabo de cavalo, mas fizeram o cabelo curtinho. Nesse mesmo papel tem o Vomax, parecendo um avô, né? Um avô mais másculo. E ali embaixo tem outro avô, né? Que é realmente parecendo um vovô Max. E o primeiro alien que foi descartado que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Escavador, essa criatura bizarra aí que eu não faço ideia de como que um garoto de 10 anos iria se transformar nisso aí. Mas enfim, essa aí era a primeira ideia do que hoje a gente conhece como Besta, né? Que é o Alien Besta, que curiosamente é um dos primeiros aliens, né? Que o Ben ele se transformou. Já esse aí é o Libelo, né? Hoje chamado de Insectoide, e a diferença é brusca, né? Mas dá uma olhada como esse aí, ele é bem maneiro, né? Inclusive me fez lembrar bastante do Duende Verde lá, o vilão de Homem-Aranha. Esse de agora é o Fantasma Doido, traduzido literalmente, né? Passou a ser o Fantasmático. Eu não sei porque eu tô olhando todas essas ideias iniciais desses heróis e estão mais parecendo vilões do que heróis. Olha esse cara, mano. Esse aí é o Massa Cinzenta, foi feito pra ser o mais próximo de um alien, do famoso alien genérico da Área 51. E o curioso é que nessa versão ele se parece maior, né, mais grande, mais fino, e já na versão original ele ficou do tamanho de uma maçã, né, ele ficou bem pequenininho. É interessante notar também a primeira versão do Omnitrix no seu braço, esse aí na verdade é o Megawatt, que tá grudado ali, e eu não sei se vocês perceberam, mas todos os heróis iniciais eles não têm o símbolo do Omnitrix no corpo, alguns têm só o Megawatt ali colado, alguns sim, alguns não. Esse aí é o Inferno, que é o famoso Chamas, né, o primeiro herói que o Ben ele se transformou. Como eu disse, naquela época que eles estavam inventando o Ben 10, eles estavam se assemelhando bastante aos quadrinhos, né, X-Men, aos mutantes, e se a gente comparar, ele se assemelha bastante aos heróis dos quadrinhos, né, que a gente já viu bastante. Esse aí é o Razor Jaws, que traduzido seria algo como boca de navalha. A sua versão final é o que a gente conhece hoje como aquático. Temos o Cara Forte, né, traduzido literalmente, o Cara Forte, meu, que é o famoso 4 braços. Esse aí é pra ser o Ultra T, e o engraçado é que ele é mais humanizado, né, tem até um rosto bem diferente do Ultra T, que é só uma massa ali, um negócio preto e verde. E por último, o nosso querido XLR8, né, praticamente nessa imagem aí ele é um humano azul e rápido. Novamente eu falo aqui, eu não faço ideia de como que um garoto de 10 anos iria se transformar nisso aí, mas tudo bem. E gente, acabou os conceitos iniciais, né, todos esses aí foram feitos pelo Steven E. Gordon, né, que eu falei que deu a vida, o começo a Ben 10, ele praticamente iniciou esse universo, só que agora a gente vai voltar para 2005, né, que é quando a Cartoon Network, ela comprou o Ben 10. Nesse momento aí entrou o diretor de arte, o Dave Johnson, que deu a vida para os aliens de Ben 10, né, que a gente conhece hoje em dia. Como eu disse, a ideia inicial era um garoto que trocava para multiversos e heróis humanoides, e agora, quando foi pra Cartoon Network, eles mudaram pra DNA, né? DNA de aliens, daí virou o Ben 10 que a gente conhece, porque tava muito parecido com aqueles quadrinhos, eles alteraram pra não parecer uma cópia. Aí foi esse cara, esse desenhista aí, o Dave Johnson, né, o diretor de arte da Cartoon Network, que mudou os heróis pra aliens. E assim, foi um pouco difícil de encontrar as ideias iniciais desse cara pra Ben 10, como é que ele desenhou, os rabiscos, as ideias iniciais, apesar do piloto, tive que entrar no Deep Web, porque é ali aqui, mas eu encontrei. Tá aí, vamos começar. Tem esse aí que é o Ben, o Diamante, o 4 braços, né, com o fidget spinner ali, ao invés de uma Omnitrix no ombro. O Massa Cinzenta, ele tá bem bizarro e também com o fidget spinner. Esse aí é o Chamas e tem umas versões bem malucas e diferentes, legais, achei muito interessante, bem realista. Alguns conceitos da Besta,
E por último, o Insectoid, vocês estão vendo várias variações dele aí. O diretor de arte, né, o David Johnson, ele falou que ele teve que escolher a versão que ele mais odiava pra ir realmente pro desenho animado. E eu concordo com ele, tinha várias ideias legais aí nesse papel, mas foi escolhida a ideia mais michuruca. E bom, gente, eu basicamente apresentei aqui pra vocês o episódio piloto, né, de Ben 10. Não é um episódio, mas são os conceitos iniciais, são os arquivos perdidos aí na internet, na verdade perdidos em algum canto, né, que foi parar na internet, porque em 2005 não sei como é que ele fazia, mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Gente, como eu falei, é pouca coisa, mas que me deixou muito animado de escrever, de pesquisar. Eu levei basicamente quase 2 dias. Foi um dia inteiro e no outro pra complementar, né, pra eu preencher e observar algumas coisas. Mas enfim, deu muito trabalho e agora vocês podem dizer que vocês conhecem o episódio piloto de Ben 10. Não é um episódio, mas são os conceitos. As cenas descartadas, as alterações, e vocês meio que entenderam o início de tudo de Ben 10, né, que é uma confusão, mas deu meio pra que vocês entenderam. Deixa o likezito, deposita o seu likezito aí que ele me ajuda pra caramba. O trabalho que eu tive em dias de gravar, editar, escrever, roteirizar e tudo mais, pra vocês é só 1 segundo, clicou, valeu, é nóis! E claro, se vocês quiserem ver o making off do Tá Começando, né, do Rafazito aqui trabalhando, fazendo as coisas e tudo mais, é só me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, principalmente. Não esquece do likezito, gente, pelo amor de Deus, só clicar no likezito aí pro vídeo chegar pra mais pessoas, porque deu trabalho, ó, eu tô com olheira aqui já. E, gente, é basicamente isso, ó, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!